Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Parte 4 de 6. Capítulo 63. Fujamos. Ai! Nem sempre dormir. 3 semanas depois, indo à casa de Virgilia, eram 4 horas da tarde, achei-a triste e abatida. Não me quis dizer o que era, mas, como eu instasse muito. Creio que o Damião desconfia alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele. Não sei. Trata-me bem, não há dúvida, mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal, ainda esta noite acordei, aterrada, estava sonhando que ele me ia matar. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Tranquilizei-a como pude, disse que podiam ser cuidados políticos. Virgília concordou que seriam, mas ficou ainda muito excitada e nervosa. Estávamos na sala de visitas, que dava justamente para a chácara, onde trocáramos o beijo inicial. Uma janela aberta deixava entrar o vento, que sacudia frouxamente as cortinas, e eu fiquei a olhar para as cortinas, sem as ver. Empunhar o binóculo da imaginação lobrigava, ao longe, uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, em que não havia Lobo Neves, nem casamento, nem moral, nem nenhum outro liame, que nos tolhesse a expansão da vontade. Esta ideia embriagou-me, eliminados assim o mundo, a moral e o marido, bastava penetrar naquela habitação dos anjos. Virgília, disse, eu proponho-te uma coisa. Que é? Amas-me? Oh! Suspirou ela, cingindo-me os braços ao pescoço. Virgília amava-me com fúria, aquela resposta era a verdade patente. Com os braços ao meu pescoço, calada, respirando muito, deixou-se ficar a olhar para mim, com os seus grandes e belos olhos, que davam uma sensação singular de luz úmida. Eu deixei-me estar a vê-los, a namorar-lhe a boca, fresca como a madrugada, e insaciável como a morte. A beleza de Virgília tinha agora um tom grandioso, que não possuíra antes de casar. Era dessas figuras talhadas em pentélico, de um lavor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela, como as estátuas, mas não apática nem fria. Ao contrário, tinha o aspecto das naturezas cálidas, e podia-se dizer que, na realidade, resumia todo o amor. Resumia-o sobretudo naquela ocasião, em que exprimia mudamente tudo quanto pode dizer a pupila humana. Mas o tempo urgia, deslacei-lhe as mãos, peguei-lhe nos pulsos, e, fito nela, perguntei-lhe se tinha coragem. De quê? De fugir. Iremos para onde nos for mais cômodo, uma casa grande ou pequena, à tua vontade, na roça ou na cidade, ou na Europa, onde te parecer, onde ninguém nos aborreça, e não haja perigos para ti, onde vivamos um para o outro. Sim. Fujamos. Tarde ou cedo, ele pode descobrir alguma coisa, e estarás perdida, ouves? Perdida, morta, e ele também, porque eu o matarei, juro-te. Interrompi-me, Virgília empalidecera muito, deixou cair os braços e sentou-se no canapé. Esteve assim alguns instantes, sem me dizer palavra, não sei se vacilante na escolha, se aterrada com a ideia da descoberta e da morte. Fui-me a ela, insisti na proposta, disse-lhe todas as vantagens de uma vida a sós, sem zelos, nem terrores, nem aflições. Virgília ouvia-me calada, depois disse. Não escaparíamos talvez, ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. Mostrei-lhe que não. O mundo era assaz vasto, e eu tinha os meios de viver onde quer que houvesse ar puro e muito sol, ele não chegaria até lá, só as grandes paixões são capazes de grandes ações, e ele não a amava tanto que pudesse ir buscá-la, se ela estivesse longe. Virgília fez um gesto de espanto e quase indignação, murmurou que o marido gostava muito dela. Pode ser, respondi eu, pode ser que sim. Fui até a janela, e comecei a rufar com os dedos no peitoril. Virgília chamou-me, deixei-me estar, a remoer os meus zelos, a desejar estrangular o marido, se o tivesse ali à mão. Justamente, nesse instante, apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida, descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue. Logo que apareceu na chácara, fiz-lhe um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa. Virgília retirou-se apressadamente da sala,
onde ele entrou daí a 3 minutos. Está cá há muito tempo? Disse-me ele. Não. Entrará sério, pesado, derramando os olhos de um modo distraído, costume seu, que trocou logo por uma verdadeira expansão de jovialidade, quando viu chegar o filho, o nhonho, o futuro bacharel do capítulo, tomou-o nos braços, levantou-o ao ar, beijou-o muitas vezes. Eu, que tinha ódio ao menino, afastei-me de ambos. Virgília tornou à sala. Ah! Respirou Lobo Neves, sentando-se preguiçosamente no sofá. Cansado? Perguntei eu. Muito, aturei 2 maçadas de primeira ordem, uma na câmara e outra na rua. E ainda temos terceira, acrescentou, olhando para a mulher. Que é? Perguntou Virgília. Adivinha. Virgília sentara-se ao lado dele, pegou-lhe numa das mãos, compôs-lhe a gravata, e tomou a perguntar o que era. Nada menos que um camarote. Para a Candiani. Para a Candiani. Virgília bateu palmas, levantou-se, deu um beijo no filho, com um ar de alegria pueril, que destoava muito da figura, depois perguntou se o camarote era de boca ou do centro, consultou o marido, em voz baixa, acerca da toilette que faria, da ópera que se cantava, e de não sei que outras coisas. Você janta conosco, doutor, disse-me Lobo Neves. Veio para isso mesmo, confirmou a mulher, diz que você possui o melhor vinho do Rio de Janeiro. Nem por isso bebe muito. Ao jantar, desmentiu, bebi mais do que costumava, ainda assim, menos do que era preciso para perder a razão. Já estava excitado, fiquei um pouco mais. Era a primeira grande cólera que eu sentia contra a Virgília. Não olhei uma só vez para ela durante o jantar, falei de política, da imprensa, do ministério, creio que falaria de teologia, se a soubesse, ou se me lembrasse. Lobo Neves acompanhava-me com muita placidez e dignidade, e até com certa benevolência superior, e tudo aquilo me irritava também, e me tornava mais amargo e longo o jantar. Despedi-me apenas nos levantamos da mesa. Até logo, não? Perguntou o Lobo Neves. Pode ser. E saí. Capítulo 64 A transação. Vaguei pelas ruas e recolhi-me às 9 horas. Não podendo dormir, atirei-me a ler e escrever. Às 11 horas estava arrependido de não ter ido ao teatro, consultei o relógio, quis vestir-me, e sair. Julguei, porém, que chegaria tarde, demais, era dar prova de fraqueza. Evidentemente, Virgília começava a aborrecer-se de mim, pensava eu. E esta ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-la e a matá-la. Via-a dali mesmo, reclinada no camarote, com os seus magníficos braços nus, os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos, com o vestido soberbo que havia de ter, o colo de leite, os cabelos postos em bandós, à maneira do tempo, e os brilhantes, menos luzidios que os olhos dela. Via-a assim, e doía-me que a vissem outros. Depois, começava a despi-la, a pôr de lado as joias e sedas, a despenteá-la com as minhas mãos sofregas e lascivas, a torná-la, não sei se mais bela, se mais natural, a torná-la minha, somente minha, unicamente minha. No dia seguinte, não me pude ter, fui cedo à casa de Virgília, achei-a com os olhos vermelhos de chorar. Que houve? Perguntei. Você não me ama, foi a sua resposta, nunca me teve a menor soma de amor. Tratou-me ontem como se me tivesse ódio. Se eu ao menos soubesse o que é que fiz. Mas não sei. Não me dirá o que foi. Que foi o quê? Creio que não houve nada. Nada? Tratou-me como não se trata um cachorro. A esta palavra, peguei-lhe nas mãos, beijei-as, e 2 lágrimas rebentaram-lhe dos olhos. Acabou, disse eu. Não tive ânimo de arguir, e, aliás, arguí-la de quê? Não era culpa dela se o marido a amava. Disse-lhe que não me fizera coisa nenhuma, que eu tinha necessariamente ciúmes do outro, que nem sempre o podia suportar de cara alegre, acrescentei que talvez houvesse nele muita dissimulação,
e que o melhor meio de fechar a porta aos sustos e às dissensões era aceitar a minha ideia da véspera. Pensei nisso, acudiu Virgília, uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim, em alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa, mas para que fugir? Disse isto com o tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal, e o sorriso que lhe derreava os cantos da boca trazia a mesma expressão de candidez. Então, afastando-me, respondi. Você é que nunca me teve amor. Eu. Sim, é uma egoísta. Prefere ver-me padecer todos os dias, é uma egoísta sem nome. Virgília desatou a chorar, e para não atrair gente, metia o lenço na boca, recalcava os soluços, explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da nossa intimidade, mostrei-lhe o perigo, o terror apaziguou-a. Não posso, disse ela daí a alguns instantes, não deixo meu filho, se o levar, estou certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso, mate-me você, se o quiser, ou deixe-me morrer. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Sossegue, olhe que podem ouvi-la. Que ouçam. Não me importa. Estava ainda excitada, pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doido, mas que a minha insânia provinha dela e com ela acabaria. Virgília enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos, minutos depois, tornávamos ao assunto da casinha solitária, em alguma rua escusa. Capítulo 65 – Olheiros escutas. Interrompeu-nos o rumor de um carro na chácara. Veio um escravo dizer que era a baronesa X. Virgília consultou-me com os olhos. Se a senhora está assim com dor de cabeça, disse eu, parece que o melhor é não receber. Já se apiou? Perguntou Virgília ao escravo. Já se apiou, diz que precisa muito de falar com sinhá. Que entre. A baronesa entrou daí a pouco. Não sei se contava comigo na sala, mas era impossível mostrar maior alvoroço. Bons olhos o vejam. Explodiu ela. Onde se mete o senhor que não aparece em parte nenhuma? Pois olhe, ontem admirou-me não o ver no teatro. A Candiani esteve deliciosa. Que mulher! Gosta da Candiani? É natural. Os senhores são todos os mesmos. O barão dizia ontem, no camarote, que uma só italiana vale por 5 brasileiras. Que desaforo! E desaforo de velho, que é pior. Mas por que é que o senhor não foi ontem ao teatro? Uma enxaqueca. Qual? Algum namoro, não acha, Virgília? Pois, meu amigo, apresse-se, porque o senhor deve estar com 40 anos e ou perto disso. Não tem 40 anos? Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu, mas se me dá licença vou consultar a certidão de batismo. Vá, vá. E estendendo-me a mão, e até quando? Sábado ficamos em casa, o barão está com umas saudades suas. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós. 55 anos, que pareciam 40, macia, risonha, vestígios de beleza, porte elegante e maneiras finas. Não falava muito nem sempre, possuía a grande arte de escutar os outros, espiando-os, reclinava-se então na cadeira, desembainhava um olhar afiado e comprido, e deixava-se estar. Os outros, não sabendo o que era, falavam, olhavam, gesticulavam, ao tempo que ela olhava só, ora fixa, ora móvel, levando a astúcia ao ponto de olhar às vezes para dentro de si, porque deixava cair as pálpebras, mas, como as pestanas eram rótulas, o olhar continuava o seu ofício, remexendo a alma e a vida dos outros. A segunda pessoa era um parente de Virgília, o Viegas, um cangalho de 70 invernos, chupado e amarelado, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão do coração, que era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde. Virgília, nas primeiras semanas, não lhe tinha medo nenhum, dizia-me que, quando Viegas parecia espreitar, com o olhar fixo, estava simplesmente contando dinheiro. Com efeito, era um grande avaro.
Havia ainda o primo de Virgília, o Luiz Dutra, que eu, agora desarmava à força de lhe falar nos versos e prosas, e de o apresentar aos conhecidos. Quando estes, ligando o nome à pessoa, se mostravam contentes da apresentação, não há dúvida que Luiz Dutra exultava de felicidade, mas eu curava-me da felicidade com a esperança de que ele nos não denunciasse nunca. Havia, enfim, umas 2 ou 3 senhoras, vários gamenhos, e os fâmulos, que naturalmente se desforravam assim da condição servil, e tudo isso constituía uma verdadeira floresta de olheiros escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das cobras. Capítulo 66 As pernas. Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam-me as pernas levando, ruas abaixo, de modo que insensivelmente me achei à porta do Hotel Faroux. De costume jantava aí, mas, não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas, que a fizeram. Abençoadas pernas! E há quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta, zangava-me quando vos fatigáveis, quando não podíeis ir além de certo ponto, e me deixáveis com o desejo a voaçar, à semelhança de galinha atada pelos pés. Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, pernas amigas, vós deixastes à minha cabeça o trabalho de pensar em Virgília, e dissestes uma à outra, e ele precisa comer, são horas de jantar, vamos levá-lo ao Faroux, dividamos a consciência dele, uma parte fique lá com a dama, tomemos nós a outra, para que ele vá direito, não abalroe as gentes e as carroças, tire o chapéu aos conhecidos, e finalmente chegue são e salvo ao hotel. E cumpristes à risca o vosso propósito, amáveis pernas, o que me obriga a imortalizar-vos nesta página. Capítulo 67 A casinha. Jantei e fui à casa. Lá achei uma caixa de charutos, que me mandara o Lobo Neves, embrulhada em papel de seda, e ornada de fitinhas cor-de-rosa. Entendi, abri-a, e tirei este bilhete. Meu B. Desconfiam de nós, tudo está perdido, esqueça-me para sempre. Não nos veremos mais. Adeus, esqueça-se da infeliz. V. A. Foi um golpe esta carta, não obstante, apenas fechou a noite, corri à casa de Virgília. Era tempo, estava arrependida. Ao vão de uma janela, contou-me o que se passará com a baronesa. A baronesa disse-lhe francamente que se falará muito, no teatro, na noite anterior, a propósito da minha ausência do camarote do Lobo Neves, tinham comentado as minhas relações na casa, em suma, éramos objeto da suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Nunca, respondeu ela abanando a cabeça. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas, o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez senti alguma coisa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles 2 dias eram já muitas, e o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a, dias depois, expressamente feita num recanto da Gamboa. Um brinco. Nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente e 2 de cada lado todas com venezianas cor de tijolo, trepadeira nos cantos, jardim na frente, mistério e solidão. Um brinco. Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo, ela aceitaria facilmente o resto. Para mim era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas, que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo, o mundo vulgar terminaria à porta, dali para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, nosso, somente nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesas, sem olheiros, sem escutas, um só mundo, um só casal,
uma só vida, uma só vontade, uma só afeição, a unidade moral de todas as coisas pela exclusão das que me eram contrárias. Capítulo 68 O Vergalho. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo, por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu, mais um ajuntamento, era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente estas únicas palavras: não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso, e, a cada súplica, respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo! Dizia ele, toma mais perdão, bêbado. Meu senhor! Gemia o outro. Cala a boca, besta! Replicava o vergalho. Parei, olhei, e justos céus! Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção, perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. Sim, nhonho. Fez-te alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonho manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjeturas. Segui caminho, a desfiar uma infinidade de reflexões, que sinto haver inteiramente perdido, aliás, seria matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem compaixão, ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é que ele se desbancava, comprou um escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim receberá. Vejam as sutilezas do maroto. Capítulo 69 Um grão de sandice. Este caso faz-me lembrar um doido que conheci. Chamava-se Romualdo e dizia ser Tamerlão. Era a sua grande e única mania, e tinha uma curiosa maneira de a explicar. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo, mas adoeci, e tomei tanto tártaro, tanto tártaro, tanto tártaro, tanto tártaro, que fiquei tártaro, e até rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Pobre Romualdo! A gente ria da resposta, mas é provável que o leitor não se ria, e com razão, eu não lhe acho graça nenhuma. Ouvida, tinha algum xiste, mas assim contada, no papel, e a propósito de um vergalho recebido e transferido, força é confessar que é muito melhor voltar à casinha da Gamboa, deixemos os Romualdos e Prudêncios. Capítulo 70 Dona Plácida. Voltemos à casinha. Não seras capaz de lá entrar hoje, curioso leitor, envelheceu, enegreceu, apodreceu, e o proprietário deitou-a abaixo para substituí-la por outra, 3 vezes maior, mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre, um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Vê agora a neutralidade deste globo, que nos leva, através dos espaços, como uma lancha de náufragos, que vai dar à costa, e dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Amanhã pode lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão esse canto de terra, que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco, designou as alfaias mais idoneias, e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante. Eu levei para lá alguns livros, e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta, e, a certos respeitos, verdadeira dona da casa. Custou-lhe muito a aceitar a casa, farejar a intenção, e doía-lhe o ofício, mas afinal cedeu. Creio que chorava,
a princípio, tinha nojo de si mesma. Ao menos, é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses, falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la, e não me dava por ofendido, tratava-a com carinho e respeito, forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido, e não sei que outros toques de novela. Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela, aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse a todos 3 juntos diria que Dona Plácida era minha sogra. Não fui ingrato, fiz-lhe um pecúlio de 5 contos, os 5 contos achados em Botafogo, como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos, e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites, diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo. Capítulo 71, ó senão do livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer e, realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave, e aliás ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar, tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem. Folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas, e, se eu tivesse olhos, daria uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que, se não deixa a boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Capítulo 72, o bibliômano. Talvez suprima o capítulo anterior, entre outros motivos, há aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito, e eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Olhai, e daqui a 70 anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior, a ver se lhe descobre o despropósito, lê, relê, treslê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra, e as restantes, examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as, esfrega-as no joelho, lava-as, e nada, não acha o despropósito. É um bibliômano. Não conhece o autor, este nome de Brás Cubas não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume, por acaso, no pardieiro de um alfarrabista. Comprou-o por R$ 200. Indagou, pesquisou, esgaravatou, e veio a descobrir que era um exemplar único. Único. Vós, que não só amais os livros, senão que padeceis a mania deles, vós sabeis muito bem o valor desta palavra, e adivinhais, portanto, as delícias de meu bibliômano. Ele rejeitaria a coroa das Índias, o papado, todos os museus da Itália e da Holanda, se os houvesse de trocar por esse único exemplar, e não porque seja o das minhas memórias, faria a mesma coisa com o Almanac de Laemmert, uma vez que fosse único. O pior é o despropósito. Lá continua o homem inclinado sobre a página, com uma lente no olho direito, todo entregue à nobre e áspera função de decifrar o despropósito. Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memória, na qual relate o achado do livro e a descoberta da sublimidade, se a houver por baixo daquela frase obscura. Ao cabo, não descobre nada e contenta-se com a posse. Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar único. Nesse momento passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromwell, a caminho do poder. Ele dá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor, aos goles. Um exemplar único. Capítulo 73, o Luncheon. O despropósito fez-me perder outro capítulo. Que melhor não era dizer as coisas lisamente, sem todos estes solavancos. Já comparei o meu estilo ao andar dos ébrios. Se a ideia vos parece indecorosa,
direi que ele é o que eram as minhas refeições com Virgília, na casinha da Gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa patuscada, o nosso luncheon. Vinho, frutas, compotas. Comíamos, é verdade, mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares ternos, de criancices, uma infinidade desses apartes do coração, aliás o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Às vezes vinha o arrufo temperar o nímio adocicado da situação. Ela deixava-me, refugiava-se num canto do canapé, ou ia para o interior ouvir as denguices de Dona Plácida. 5 ou 10 minutos depois, reatávamos a palestra, como eu reato a narração, para desatá-la outra vez. Note-se que, longe de termos horror ao método, era nosso costume convidá-lo, na pessoa de Dona Plácida, a sentar-se conosco à mesa, mas Dona Plácida não aceitava nunca. Você parece que não gosta mais de mim, disse-lhe um dia a Virgília. Virgem Nossa Senhora! Exclamou a boa dama alçando as mãos para o teto. Não gosto de Yaya. Mas então de quem é que eu gostaria neste mundo? E, pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, 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 até molharem-lhe os olhos, de tão fixo que era a ponto. Virgília acariciou-a muito, eu deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido. Capítulo 74 História de Dona Plácida. Não te arrependas de ser generoso, a pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida, e conseguintemente este capítulo. Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra, e ela contou-me em breves termos a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos. Já então ralava cocô e fazia não sei que outros trabalhos de doceira, compatíveis com a idade. Aos 15 ou 16 casou com um alfaiate, que morreu tísico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Viúva e moça, ficaram a seu cargo a filha, com 2, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar a 3 pessoas. Fazia doces, que era o seu ofício, mas cozia também, de dia e de noite, com afinco, para 3 ou 4 lojas e ensinava algumas crianças do bairro, a 10 tostões por mês. Com isto iam-se passando os anos, não há beleza, porque não a tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções, a que resistia. Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo. Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito, não sendo, porém, mais delicado que os outros. Dona Plácida despediu-o do mesmo modo, e, depois de o despedir, chorou muito. Continuou a cozer para fora e a escumar os tachos. A mãe tinha a rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade, mortificava a filha para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião que lhe a pediam. E bradava: Queres ser melhor do que eu? Não sei donde te vêm essas fidúcias de pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa, não se come vento. Ora esta! Moços tão bons como Policarpo da Venda, coitado. Esperas algum fidalgo, não é? Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio. Queria ser casada. Sabia muito bem que a mãe o não fora, e conhecia algumas que tinham só o seu moço delas, mas era gênio e queria ser casada. Não queria também que a filha fosse outra coisa. Trabalhava muito, queimando os dedos ao fogão, e os olhos ao candeeiro, para comer e não cair. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição, e continuou a trabalhar. A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha, e não fazia nada, a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo, quando tinha de ir entregar costuras. A gente das lojas arregalava e piscava os olhos, convencida de que ela a levava para colher marido ou outra coisa. Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos, a mãe chegou a receber propostas de dinheiro. Interrompeu-se um instante, e continuou logo. Minha filha fugiu-me, foi com um sujeito, nem quero saber. Deixou-me só, mas tão triste, que pensei morrer. Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente.
Foi por esse tempo que conheci a família de Yaya, e boa gente, que me deu o que fazer, e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, 1 ano, mais de 1 ano, agregada, costurando. Saí quando Yaya casou. Depois vivi como Deus foi servido. Olhe os meus dedos, olhe estas mãos. E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos picadas da agulha. Não se cria isto à toa, meu senhor, Deus sabe como é que isto se cria. Felizmente, Yaya me protegeu, e o senhor doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua, pedindo esmola. Ao soltar a última frase, Dona Plácida teve um calafrio. Depois, como se tornasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada, e começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola, cheia de fidúcias, como lhe dizia a mãe, enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim. Capítulo 75, comigo. Podendo acontecer que algum dos meus leitores tenha pulado o capítulo anterior, observo que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo, logo depois que Dona Plácida saiu da sala. O que eu disse foi isto. Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a missa, viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou Dona Plácida. E de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias, aqui estou. Para que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam, chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado para outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia. Capítulo 76, o estrume. Súbito deu-me a consciência um repelão, acusou-me de ter feito capitular a probidade de Dona Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira não era melhor que concubina, e eu tinha abaixado a esse ofício, à custa de obséquios e dinheiros. Foi o que me disse a consciência, fiquei uns 10 minutos sem saber que lhe replicasse. Ela acrescentou que eu me aproveitará da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, enfim da necessidade. Notou a resistência de Dona Plácida, as lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os silêncios, os olhos baixos, e a minha arte em suportar tudo isso, até vencê-la. E repuxou-me outra vez de um modo irritado e nervoso. Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade, que era uma compensação. Se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude. O que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência concordou, e eu fui abrir a porta a Virgília. Capítulo 77, Entrevista. Virgília entrou risonha e sossegada. Os tempos tinham levado os sustos e vexames. Que doce que era vê-la chegar, nos primeiros dias, envergonhada e trêmula. Ia de sege, velado o rosto, envolvido numa espécie de mantel, que lhe disfarçava as ondulações do talhe. Da primeira vez deixou-se cair no canapé, ofegante, escarlate, com os olhos no chão e, palavra. Em nenhuma outra ocasião a achei tão bela, talvez porque nunca me senti mais lisonjeado. Agora, porém, como eu dizia, tinham acabado os sustos e vexames, as entrevistas entravam no período cronométrico. A intensidade de amor era a mesma, a diferença é que a chama perderá o tresloucado dos primeiros dias para constituir-se um simples feixe de raios, tranquilo e constante, como nos casamentos. Estou muito zangada com você, disse ela sentando-se. Por quê? Porque não foi lá ontem, como me tinha dito.
O Damião perguntou muitas vezes se você não iria, ao menos, tomar chá. Por que é que não foi? Com efeito, eu havia faltado à palavra que dera, e a culpa era toda de Virgília. Questão de ciúmes. Essa mulher esplêndida sabia que o era, e gostava de ouvir dizer, fosse em voz alta ou baixa. Na antevéspera, em casa da baronesa, valsara 2 vezes com o mesmo Peralta, depois de lhe escutar as cortesanices, ao canto de uma janela. Estava tão alegre, tão derramada, tão cheia de si. Quando descobriu, entre as minhas sobrancelhas, a ruga interrogativa e ameaçadora, não teve nenhum sobressalto, nem ficou subitamente séria, mas deitou ao mar o Peralta e as cortesanices. Veio depois a mim, tomou-me o braço, e levou-me a outra sala, menos povoada, onde se me queixou de cansaço, e disse muitas outras coisas, com o ar pueril que costumava ter, em certas ocasiões, e eu ouvia-a quase sem responder nada. Agora mesmo, custava-me responder alguma coisa, mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência. Não, eternas estrelas, nunca vi olhos mais pasmados. A boca semi-aberta, as sobrancelhas arqueadas, uma estupefação visível, tangível, que se não podia negar, tal foi a primeira réplica de Virgília, abanou a cabeça com um sorriso de piedade e ternura, que inteiramente me confundiu. Ora você! E foi tirar o chapéu, lépida, jovial, como a menina que torna do colégio, depois veio a mim, que estava sentado, deu-me pancadinhas na testa, com um só dedo, a repetir isto, e eu não tive remédio senão rir também, e tudo acabou em galhofa. Era claro que me enganara. Capítulo 78 A Presidência. Certo dia, meses depois, entrou Lobo Neves em casa, dizendo que iria talvez ocupar uma presidência de província. Olhei para Virgília, que empalideceu, ele, que a viu empalidecer, perguntou-lhe. A modo que não gostaste, Virgília? Virgília abanou a cabeça. Não me agrada muito, foi a sua resposta. Não se disse mais nada, mas de noite Lobo Neves insistiu no projeto, um pouco mais resolutamente do que de tarde. 2 dias depois declarou à mulher que a presidência era a coisa definitiva. Virgília não pôde dissimular a repugnância que isto lhe causava. O marido respondia a tudo com as necessidades políticas. Não posso recusar o que me pedem, é até conveniência nossa, do nosso futuro, dos teus brasões, meu amor, porque eu prometi que sérias marquesa, e nem baronesa estás. Dirás que sou ambicioso? Sou o deveras, mas é preciso que me não ponhas um peso nas asas da ambição. Virgília ficou desorientada. No dia seguinte achei-a triste, na casa da Gamboa, à minha espera, tinha dito tudo a Dona Plácida, que buscava consolá-la como podia. Não fiquei menos abatido. Você há de ir conosco, disse-me Virgília. Está doida? Seria uma insensatez. Mas então... Então, é preciso desfazer o projeto. É impossível. Já aceitou? Parece que sim. Levantei-me, atirei o chapéu a uma cadeira, e entrei a passear de um lado para outro, sem saber o que faria. Cogitei largamente, e não achei nada. Enfim, cheguei-me a Virgília, que estava sentada, e travei-lhe da mão. Dona Plácida foi à janela. Nesta pequenina mão está toda a minha existência, disse eu, você é responsável por ela, faça o que lhe parecer. Virgília teve um gesto aflitivo, eu fui encostar-me ao consolo fronteiro. Decorreram alguns instantes de silêncio, ouvíamos somente o latir de um cão, e não sei se o rumor da água que morria na praia. Vendo que não falava, olhei para ela. Virgília tinha os olhos no chão, parados, sem luz, as mãos deixadas sobre os joelhos, com os dedos cruzados, na atitude de suprema desesperança. Noutra ocasião, por diferente motivo, é certo que eu me lançaria aos pés dela, e a ampararia com a minha razão e a minha ternura. Agora, porém, era preciso compeli-la ao esforço de si mesma, ao sacrifício, à responsabilidade da nossa vida comum, e conseguintemente desampará-la, deixá-la, e sair, foi o que fiz. Repito, a minha felicidade está nas tuas mãos, disse eu. Virgília quis agarrar-me, mas eu já estava fora da porta. Cheguei a ouvir um prorromper de lágrimas,
e digo-lhes que estive a ponto de voltar, para as enxugar com um beijo, mas subjuguei-me e saí. Capítulo 79 – Compromisso. Não acabaria se houvesse de contar pelo miúdo o que padeci nas primeiras horas. Vacilava entre um querer e um não querer, entre a piedade que me empuxava à casa de Virgília e outro sentimento, egoísmo, suponhamos, que me dizia, fica, deixa a sós com o problema, deixa que ela o resolverá no sentido do amor. Creio que essas duas forças tinham igual intensidade, investiam e resistiam ao mesmo tempo, com ardor, com tenacidade, e nenhuma cedia definitivamente. Às vezes sentia um dentezinho de remorso, parecia-me que abusava da fraqueza de uma mulher amante culpada, sem nada sacrificar nem arriscar de mim próprio, e, quando ia capitular, vinha outra vez o amor, e me repetia o conselho egoísta, e eu ficava irresoluto e inquieto, desejoso de haver, e receoso de que a vista me levasse a compartilhar a responsabilidade da solução. Por fim interveio um compromisso entre o egoísmo e a piedade, eu iria vê-la em casa, e só em casa, em presença do marido, para lhe não dizer nada, à espera do efeito da minha intimação. Deste modo poderia conciliar as duas forças. Agora, que isto escrevo, quer-me parecer que o compromisso era uma burla, que essa piedade era ainda uma forma de egoísmo, e que a resolução de ir consolar Virgília não passava de uma sugestão de meu próprio padecimento. Capítulo 80 – De secretário. Na noite seguinte fui efetivamente à casa do Lobo Neves, estavam ambos, Virgília muito triste, ele muito jovial. Juro que ela sentiu certo alívio, quando os nossos olhos se encontraram, cheios de curiosidade e ternura. Lobo Neves contou-me os planos que levava para a presidência, as dificuldades locais, as esperanças, as resoluções, estava tão contente. Tão esperançado. Virgília, ao pé da mesa, fingia ler um livro, mas por cima da página olhava-me de quando em quando, interrogativa e ansiosa. O pior, disse-me de repente o Lobo Neves, é que ainda não achei secretário. Não. Não, e tenho uma ideia. Ah! Uma ideia. Quer você dar um passeio ao norte? Não sei o que lhe disse. Você é rico, continuou ele, não precisa de um magro ordenado, mas se quisesse obsequiar-me, ia de secretário comigo. Meu espírito deu um salto para trás, como se descobrisse uma serpente diante de si. Encarei o Lobo Neves, fixamente, imperiosamente, a ver se lhe apanhava algum pensamento oculto. Nem sombra disso, o olhar vinha direito e franco, a placidez do rosto era natural, não violenta, uma placidez salpicada de alegria. Respirei, e não tive ânimo de olhar para Virgília, senti por cima da página o olhar dela, que me pedia também a mesma coisa, e disse que sim, que iria. Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de um modo administrativo. Capítulo 81 – A reconciliação. Contudo, ao sair de lá, tive umas sombras de dúvida, cogitei se não ia expor insanamente a reputação de Virgília, se não haveria outro meio razoável de combinar o Estado e a Gamboa. Não achei nada. No dia seguinte, ao levantar-me da cama, trazia o espírito feito e resoluto a aceitar a nomeação. Ao meio-dia, veio o criado dizer-me que estava na sala uma senhora, coberta com um véu. Corro, era minha irmã Sabina. Isto não pode continuar assim, disse ela, é preciso que, de uma vez por todas, façamos as pazes. Nossa família está acabando, não havemos de ficar como dois inimigos. Mas se eu não te peço outra coisa, mana. Bradei eu estendendo-lhe os braços. Sentei-a ao pé de mim, e falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo. Tudo ia bem, a filha estava linda como os amores. O marido viria mostrar-me, se eu consentisse. Ora essa! Irei eu mesmo vê-la. Sim. Palavra. Tanto melhor. Respirou Sabina. É tempo de acabar com isto. Achei-a mais gorda, e talvez mais moça. Parecia ter 20 anos, e contava mais de 30. Graciosa, afável, nenhum acanhamento, nenhum ressentimento. Olhávamos um para o outro, com as mãos seguras, falando de tudo e de nada, como dois namorados. Era a minha infância que ressurgia, fresca,
travessa e loura, os anos iam caindo como as fileiras de cartas de jogar encurvadas, com que eu brincava em pequeno, e deixavam-me ver a nossa casa, a nossa família, as nossas festas. Suportei a recordação com algum esforço, mas um barbeiro da vizinhança lembrou-se de zangarrear na clássica rabeca, e essa voz, porque até então a recordação era muda, essa voz do passado, fanhosa e saudosa, a tal ponto me comoveu, que os olhos dela estavam secos. Sabina não herdara a flor amarela e mórbida. Que importa? Era minha irmã, meu sangue, um pedaço de minha mãe, e eu disse-lhe com ternura, com sinceridade. Súbito, ouço bater à porta da sala, vou abrir, era um anjinho de 5 anos. Entra, Sara, disse Sabina. Era a minha sobrinha. Apanhei-a do chão, beijei-a muitas vezes, a pequena, espantada, empurrava-me o ombro com a mãozinha, quebrando o corpo para descer. Nisto, aparece-me à porta um chapéu, e logo um homem, o Cotrim, nada menos que o Cotrim. Eu estava tão comovido, que deixei a filha e lancei-me aos braços do pai. Talvez essa efusão o desconcertou um pouco, é certo que me pareceu acanhado. Simples prólogo. Daí a pouco falávamos como bons amigos velhos. Nenhuma alusão ao passado, muitos planos de futuro, promessa de jantarmos em casa um do outro. E não deixei de dizer que essa troca de jantares podia ser que tivesse uma curta interrupção, porque eu andava com ideias de uma viagem ao norte. Sabina olhou para o Cotrim para Sabina, ambos concordaram que essas ideias não tinham senso comum. Que diacho podia eu achar no norte? Pois não era na corte, em plena corte, que devia continuar a luzir, a meter num chinelo os rapazes do tempo? Que, na verdade, nenhum havia que se me comparasse, ele, Cotrim, acompanhava-me de longe, e, não obstante uma briga ridícula, teve sempre interesse, orgulho, vaidade nos meus triunfos. Ouvia o que se dizia a meu respeito, nas ruas e nas salas, era um concerto de louvores e admirações. E deixa-se isso para ir passar alguns meses na província, sem necessidade, sem motivo sério? A menos que não fosse política. Justamente política, disse eu. Nem assim, replicou ele daí a um instante. E depois de outro silêncio, seja como for, venha jantar hoje conosco. Certamente que vou, mas, amanhã ou depois, hão de vir jantar comigo. Não sei, objetou Sabina, casa de homem solteiro. Você precisa casar, mano. Também eu quero uma sobrinha, ouviu? Cotrim reprimiu-a com um gesto, que não entendi bem. Não importa, a reconciliação de uma família vale bem um gesto enigmático. Capítulo 82, Questão de Botânica. Digam o que quiserem dizer os hipocondríacos, e a vida é uma coisa doce. Foi o que eu pensei comigo, ao ver Sabina, o marido e a filha descerem de tropel as escadas, dizendo muitas palavras afetuosas para cima, onde eu ficava, no patamar, a dizer-lhes outras tantas para baixo. Continuei a pensar que, na verdade, era feliz. Amava-me uma mulher, tinha a confiança do marido, ia por secretário de ambos, e reconciliava-me com os meus. Que podia desejar mais, em 24 horas? Nesse mesmo dia, tratando de aparelhar os ânimos, comecei a espalhar que talvez fosse para o norte como secretário de província, a fim de realizar certos desígnios políticos, que me eram pessoais. Disse-o na Rua do Ouvidor, repetiu no dia seguinte, no Farouques e no teatro. Alguns, ligando a minha nomeação à do Lobo Neves, que já andava em boatos, sorriam maliciosamente, outros batiam-me no ombro. No teatro disse-me uma senhora que era levar muito longe o amor da escultura. Referia-se às belas formas de Virgília. Mas a alusão mais rasgada que me fizeram foi em casa de Sabina, 3 dias depois. Fê-la um certo Garcês, velho cirurgião, pequenino, trivial e grulha, que podia chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos, sem adquirir jamais aquela compostura austera, que é a gentileza do ancião. A velhice ridícula é, porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana. Já sei, desta vez vai ler Cícero, disse-me ele, ao saber da viagem. Cícero! Exclamou Sabina. Pois então.
Seu mano é um grande latinista. Traduz Virgílio de relance. Olhe que é Virgílio e não Virgília, e não confunda. E ria, de um riso grosso, rasteiro e frívolo. Sabina olhou para mim, receosa de alguma réplica, mas sorriu, quando me viu sorrir, e voltou o rosto para disfarçá-lo. As outras pessoas olhavam-me com um ar de curiosidade, indulgência e simpatia, se era transparente que não acabavam de ouvir nenhuma novidade. O caso dos meus amores andava mais público do que eu podia supor. Entretanto sorri, um sorriso curto, fugitivo e guloso, paureiro como as pegas de Sintra. Virgília era um belo erro, e é tão fácil confessar um belo erro. Costumava ficar carrancudo, a princípio, quando ouvia alguma alusão aos nossos amores, mas, palavra de honra. Sentia cá dentro uma impressão suave e lisonjeira. Uma vez, porém, aconteceu-me sorrir, e continuei a fazê-lo das outras vezes. Não sei se há alguém que explique o fenômeno. Eu explico assim, e a princípio, o contentamento, sendo interior, era por assim dizer o mesmo sorriso, mas abotoado, andando o tempo, desabotoou-se em flor, e apareceu aos olhos do próximo. Simples questão de botânica. Capítulo 83, 13. Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela. Você quer que lhe diga uma coisa? Perguntou ele. Não faça essa viagem, é insensata, é perigosa. Por quê? Você bem sabe por quê, tornou ele, e é, sobretudo, perigosa, muito perigosa. Aqui na corte, um caso desses perde-se na multidão da gente dos interesses, mas na província muda de figura, e tratando-se de personagens políticos, é realmente insensatez. As gazetas de oposição, logo que farejarem o negócio, passam a imprimi-lo com todas as letras, e aí virão as chufas, os remoques, as alcunhas. Mas não entendo. Entende, entende. Em verdade, seria bem pouco amigo nosso, se me negasse o que toda a gente sabe. Eu sei disso há longos meses. Repito, não faça semelhante viagem, suporte a ausência, que é melhor, e evite algum grande escândalo e maior desgosto. Disse isto, e foi para dentro. Eu deixei-me estar com os olhos no lampião da esquina, um antigo lampião de azeite, triste, obscuro e recurvado, como um ponto de interrogação. Que me cumpria fazer? Era o caso de Hamlet, ou dobrar-me a fortuna, ou lutar com ela e subjugá-la. Por outros termos, embarcar ou não embarcar. Esta era a questão. O lampião não me dizia nada. As palavras do Cotrim ressoavam-me aos ouvidos da memória, de um modo muito diverso das palavras do Garcês. Talvez Cotrim tivesse razão, mas podia eu separar-me de Virgília? Sabina veio ter comigo, e perguntou-me em que estava pensando. Respondi que em coisa nenhuma, que tinha sono e ia para casa. Sabina esteve um instante calada. O que você precisa, sei eu, é uma noiva. Deixe, que eu ainda arranjo uma noiva para você. Saí de lá ao preço, desorientado. Tudo pronto para embarcar, espírito e coração, e eis aí me surge esse porteiro das conveniências, que me pede o cartão de ingresso. Dei ao diabo as conveniências, e com elas a Constituição, o corpo legislativo, o ministério, tudo. No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia de que, por decreto de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província de Lobo Neves e eu. Escrevi imediatamente a Virgília, e segui 2 horas depois para Gamboa. Coitada de Dona Plácida! Estava cada vez mais aflita, perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha, se a ausência era grande e se a província ficava longe. Consolei-a, mas eu próprio precisava de consolações, a objeção do Cotrim afligia-me. Virgília chegou daí a pouco, lépida como uma andorinha, mas, ao ver-me triste, ficou muito séria. Que aconteceu? Vacilo, disse eu, não sei se devo aceitar. Virgília deixou-se cair, no canapé, a rir. Por quê? Disse ela. Não é conveniente, dá muito na vista. Mas nós já não vamos. Como assim? Contou-me que o marido ia recusar a nomeação, e por motivo que só lhe disse, a ela,
pedindo-lhe o maior segredo, não podia confessá-lo a ninguém mais. É pueril, observou ele, é ridículo, mas em suma, é um motivo poderoso para mim. Referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13, e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu num dia 13, 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o número 13. E coetera. Era um algarismo fatídico. Não podia alegar semelhante coisa ao ministro, diria que tinha razões particulares para não aceitar. Eu fiquei como há de estar o leitor, um pouco assombrado com esse sacrifício a um número, mas, sendo ele ambicioso, o sacrifício devia ser sincero. Capítulo 84 – O conflito. Número fatídico, lembras-te que te abençoei muitas vezes? Assim também as virgens ruivas de Tebas deviam abençoar a égua, de ruiva crina, que as substituiu no sacrifício de Pelópidas, uma donosa égua, que lá morreu, coberta de flores, sem que ninguém lhe desse nunca uma palavra de saudade. Pois dou-ta eu, égua piedosa, não só pela morte à vida, como porque, entre as donzelas escapas, não é impossível que figurasse uma avó dos Cubas. Número fatídico, tu foste a nossa salvação. Não me confessou o marido a causa da recusa, disse-me também que eram negócios particulares, e o rosto sério, convencido, com que eu o escutei, fez honra à dissimulação humana. Ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava, falava pouco, absorvia-se, metia-se em casa, a ler. Outras vezes recebia, e então conversava e ria muito, com estrépito e afetação. Oprimiam-no duas coisas, a ambição, que um escrúpulo desazara, e logo depois a dúvida, e talvez o arrependimento, mas um arrependimento, que viria outra vez, se repetisse a hipótese, porque o fundo supersticioso existia. Duvidava da superstição, sem chegar a rejeitá-la. Essa persistência de um sentimento, que repugna ao mesmo indivíduo, era um fenômeno digno de alguma atenção. Mas eu preferia a pura ingenuidade de Dona Plácida, quando confessava não poder ver um sapato voltado para o ar. Que tem isso? Perguntava-lhe eu. Faz mal, era a sua resposta. Isto somente, esta única resposta, que valia para ela o livro dos 7 selos. Faz mal, disseram-lhe isso em criança, sem outra explicação, e ela contentava-se com a certeza do mal. Já não acontecia a mesma coisa quando se falava de apontar uma estrela com o dedo, aí sabia perfeitamente que era caso de criar uma verruga. Ou verruga ou outra coisa, que valia isso, para quem não perde uma presidência de província. Tolera-se uma superstição gratuita ou barata, é insuportável a que leva uma parte da vida. Este era o caso do Lobo Neves com o acréscimo da dúvida e do terror de haver sido ridículo. E mais este outro acréscimo, que o ministro não acreditou nos motivos particulares, atribuiu a recusa do Lobo Neves a manejos políticos, ilusão complicada de algumas aparências, tratou-o mal, comunicou a desconfiança aos colegas, sobrevieram incidentes, enfim, com o tempo, o presidente resignatário foi para a oposição. Capítulo 85 – O cimo da montanha. Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade. Entrei a amar Virgília com muito mais ardor, depois que estive a pique de a perder, e a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Assim, a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva, foi a droga com que tornamos mais saboroso o nosso amor, e mais prezado também. Nos primeiros dias, depois daquele incidente, folgávamos de imaginar a dor da separação, se houvesse separação, a tristeza de um e de outro, à proporção que o mar, como uma toalha elástica, se fosse dilatando entre nós e, semelhantes às crianças, que se achegam ao regaço das mães, para fugir a uma simples careta, fugíamos do suposto perigo, apertando-nos com abraços. Minha boa Virgília. Meu amor. Tu és minha, não. Tua, tua. E assim reatamos o fio da aventura, como a sultana Scheherazade o dos seus contos. Esse foi, cuido eu, o ponto máximo do nosso amor, o cimo da montanha, donde por algum tempo divisamos os vales de leste e de oeste, e por cima de nós o céu tranquilo e azul. Repousado esse tempo, começamos a descer a encosta, com as mãos presas ou soltas, mas a descer, a descer. Capítulo 86 – O mistério. Serra abaixo,
Como eu a visse um pouco diferente, não sei se abatida ou outra coisa, perguntei-lhe o que tinha, calou-se, fez um gesto de enfado, de mal-estar, de fadiga, a teimei. Ela disse-me que um fluido sutil percorreu todo o meu corpo, sensação forte, rápida, singular, que eu não chegarei jamais a fixar no papel. Travei-lhe das mãos, puxei-a levemente a mim, e beijei-a na testa, com uma delicadeza de Zéfiro e uma gravidade de Abraão. Ela estremeceu, colheu-me a cabeça entre as palmas, fitou-me os olhos, depois afagou-me com um gesto maternal. Eis aí um mistério, deixemos ao leitor o tempo de decifrar este mistério. Capítulo 87 Geologia. Sucedeu por esse tempo um desastre, e a morte do Viegas. O Viegas passou aí de relance, num capítulo, com os seus 70 anos, abafados de asma, desconjuntados de reumatismo, e uma lesão de coração por quebra. Foi um dos finos espreitadores da nossa aventura. Virgília nutria grandes esperanças em que esse velho parente, avaro como um sepulcro, lhe amparasse o futuro do filho, com algum legado, e, se o marido tinha iguais pensamentos, encobria-os ou estrangulava-os. Tudo se deve dizer, e havia no Lobo Neves certa dignidade fundamental, uma camada de rocha, que resistia ao comércio dos homens. As outras, as camadas de cima, terra solta e areia, levou-lhes a vida, que é um enxurro perpétuo. Se o leitor ainda se lembra do capítulo 23, observará que é agora a segunda vez que eu comparo a vida a um enxurro, mas também há de reparar que desta vez acrescento-lhe um adjetivo, perpétuo. E Deus sabe a força de um adjetivo, principalmente em países novos e cálidos. O que é novo neste livro é a geologia moral do Lobo Neves, e provavelmente a do cavalheiro, que me está lendo. Sim, essas camadas de caráter, que a vida altera, conserva ou dissolve, conforme a resistência delas, essas camadas mereciam um capítulo, que eu não escrevo, por não alongar a narração. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacob Medeiros ou Jacob Valadares, não me recorda bem o nome. Talvez fosse Jacob Rodrigues, em suma, Jacob. Era a probidade em pessoa, podia ser rico, violentando um pequenino escrúpulo, e não quis, deixou ir pelas mãos fora nada menos de uns 400 contos, tinha a probidade tão exemplar, que chegava a ser miúda e cansativa. Um dia, como nos achássemos, a sós, em casa dele, em boa palestra, vieram dizer que o procurava o doutor B., um sujeito enfadonho. Jacob mandou dizer que não estava em casa. Não pega, bradou uma voz do corredor, cá estou de dentro. E, com efeito, era o doutor B., que apareceu logo à porta da sala. O Jacob foi recebê-lo, afirmando que cuidava ser outra pessoa, e não ele, e acrescentando que tinha muito prazer com a visita, o que nos rendeu hora e meia de enfado mortal, e isto mesmo porque o Jacob tirou o relógio. O doutor B. perguntou-lhe então se ia sair. Com minha mulher, disse o Jacob. Retirou-se o doutor B. e respiramos. Uma vez respirados, disse-eu ao Jacob que ele acabava de mentir 4 vezes, em menos de 2 horas, e a primeira, negando-se, a segunda, alegrando-se com a presença do importuno, a terceira, dizendo que ia sair, a quarta, acrescentando que com a mulher. Jacob refletiu um instante, depois confessou a justeza da minha observação, mas desculpou-se dizendo que a veracidade absoluta era incompatível com um estado social adiantado, e que a paz das cidades só se podia obter à custa de embaçadelas recíprocas. Ah! Lembra-me agora, chamava-se Jacob Tavares. Capítulo 88 O enfermo. Não é preciso dizer que refutei tão perniciosa doutrina, com os mais elementares argumentos, mas ele estava tão vexado do meu reparo, que resistiu até o fim, mostrando certo calor fictício, talvez para atordoar a consciência. O caso de Virgília tinha alguma gravidade mais. Ela era menos escrupulosa que o marido, manifestava claramente as esperanças que trazia no legado, cumulava o parente de todas as cortesias, atenções e afagos que poderiam render, pelo menos, um codicilo. Propriamente, adulava-o, mas eu observei que a adulação das mulheres não é a mesma coisa que a dos homens. Esta orça pela servilidade, a outra confunde-se com a afeição. As formas graciosamente curvas, a palavra doce, a mesma fraqueza física dão à ação lisonjeira da mulher uma cor local, um aspecto legítimo.
Não importa a idade do adulado, a mulher há de ter sempre para ele uns ares de mãe ou de irmã, ou ainda de enfermeira, outro ofício feminil, em que o mais hábil dos homens carecerá sempre de um quid, um fluido, alguma coisa. Era o que eu pensava comigo, quando Virgília se desfazia toda em afagos ao velho parente. Ela ia recebê-lo à porta, falando e rindo, tirava-lhe o chapéu e a bengala, dava-lhe o braço e levava-o a uma cadeira, ou até a cadeira, porque havia lá na casa a cadeira do Viegas, obra especial, conchegada, feita para gente enferma ou anciã. Ia fechar a janela próxima, se havia alguma brisa, ou abri-la, se estava calor, mas com cuidado, combinando de modo que lhe não desse um golpe de ar. Então, hoje está mais fortezinho. Qual? Passei mal a noite, o diabo da asma não me deixa. E bufava o homem, repousando a pouco e pouco do cansaço da entrada e da subida, não do caminho, porque ia sempre de sege. Ao lado, um pouco mais para a frente, sentava-se Virgília, numa banquinha, com as mãos nos joelhos do enfermo. Entretanto, o nhonho chegava à sala, sem os pulos do costume, mais discreto, meigo, sério. Viegas gostava muito dele. Vem cá, nhonho, dizia-lhe, e a custo introduzia a mão na ampla algibeira, tirava uma caixinha de pastilhas, metia uma na boca e dava outra ao pequeno. Pastilhas antiasmáticas. O pequeno dizia que eram muito boas. Repetia-se isto, com variantes. Como Viegas gostasse de jogar damas, Virgília cumpria-lhe o desejo, aturando por largo tempo, a mover as pedras com a mão frouxa e tarda. Outras vezes, desciam a passear na chácara, dando-lhe ela o braço, que ele nem sempre aceitava, por dizer-se rijo e capaz de andar uma légua. Iam, sentavam-se, tornavam a ir, a falar de coisas várias, ora de um negócio de família, ora de uma bisbilhotice de sala, ora enfim de uma casa que ele meditava construir, para residência própria, casa de feitio moderno, porque a dele era das antigas, contemporânea de El-Rei Dom João VI, à maneira de algumas, que ainda hoje, creio eu, se podem ver no bairro de São Cristóvão, com as suas grossas colunas na frente. Parecia-lhe que o casarão em que morava podia ser substituído, e já tinha encomendado o risco a um pedreiro de fama. Ah! Então sim, então é que Virgília chegaria a ver o que era um velho de gosto. Falava, como se pode supor, lentamente e a custo, intervalado de uma arfagem incômoda para ele e para os outros. De quando em quando, vinha um acesso de tosse, curvo, gemendo, levava o lenço à boca, e investigava-o, passado o acesso, tornava ao plano da casa, que devia ter tais e tais quartos, um terraço, cocheira, um primor. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.